5 da madrugada para chegar em São Paulo às 9 horas da manhã, para montar toda a estrutura de equipamento necessária, né, próximo ali ao caminhão de transmissão. E o que aconteceu é que, às 8 da manhã, um pouco antes das 8, nós fomos informados da situação envolvendo o jornalista Sérgio Tavares, no aeroporto de Cumbica, com o passaporte apreendido e dizendo que seria ouvido pela Polícia Federal. Então, partimos, o Borgo, que é advogado, para o aeroporto de Cumbica, e o Borgo foi quem orientou ali, inclusive diante de algumas perguntas envolvendo, entre outras coisas, urnas eletrônicas, a picadinha, fala sobre o Supremo Tribunal Federal. O Borgo orientou para ficar em silêncio. Entretanto, algumas outras perguntas foram feitas no que tange qual o motivo da vinda dele para o Brasil, onde ficaria hospedado, por quanto tempo ficaria hospedado aqui, enfim. E só posterior a isso, já era quase meio-dia, a gente foi liberado do aeroporto de Cumbica. Você conhece a distância. Entretanto, para dificultar ainda mais a nossa chegada aqui, foi orientado para que ele fosse até o Palácio dos Bandeirantes, o Sérgio Tavares, para onde o levamos, para um encontro com o presidente Bolsonaro, com o governador Tarcísio e com o cônsul de Portugal aqui em São Paulo, o que sugere mais um incidente diplomático causado. Sem dúvida. Mais um incidente diplomático causado. Então, Pavi, eu peço desculpas a você e à audiência da Oliveira pela precariedade, mas é isso que... É por conta disso, viu, Pavi? Olha, estamos todos precários. Eu também estou aqui em casa. Eu conversei com a organização do evento por volta do meio-dia, né? Eu fiz uma cirurgia, os pontos abriram. Eu estou aqui, olha, o meu dreninho cirúrgico, né? E por conta do tumulto, né? Não tumulto, mas desse número excessivo de pessoas, o risco de infecção e danificação do equipamento, a organização me orientou a não ir, mas eu não podia deixar de participar, não podia deixar de estar presente de alguma forma, e a melhor forma de estar presente é através dos amigos aqui da Rádio Ouro Verde de Bauru, né? E esse incidente, é claro, gera mais um problema na diplomacia do Brasil. O Itamaraty está prostrado, né? As nossas relações exteriores, elas se encontram numa situação em que elas estão a um fio de se tornarem um corpo diplomático como o corpo diplomático da Venezuela é. Em primeiro lugar, as falas do presidente Lula lá na Etiópia, falas que foram reforçadas nesta semana, diga-se de passagem, e ontem disse que ele voltou atrás na questão do Holocausto, mas não voltou na questão do genocídio. O que dá na mesma. É aquela coisa, eu peço desculpas, mas o que eu disse é verdade. E só esse fato da animosidade entre um governo e outro, só o fato de romper a neutralidade do governo diante da política internacional já é um fato que está na lei do impeachment, a lei 1079 de 1950. Mas também porque, quando ele esvazia o sentido do Holocausto, também é crime de racismo no termo do artigo 20 da lei 7.716. E hoje, quando temos aqui um jornalista português recebido desta forma hostil, desta forma ilegal, nós podemos esperar do governo português, com toda razão, porque no campo do direito internacional vale um princípio jurídico chamado princípio da reciprocidade. Então, essa hostilidade, vocês podem ter certeza que vai gerar muitos problemas aos brasileiros que viajam, mesmo que a turismo, não só para Portugal, mas como para todos os países que fazem parte da União Europeia. As condutas que o judiciário, as condutas que o executivo, as condutas que o Ministério Público vem adotando desde o 8 de janeiro, que, repito, foi um dia lastimável, mas um erro não justifica outro erro e o erro posterior não absolve o erro anterior. E a conduta da OAB de extrema passividade, de extremo descaso com a advocacia diante dessas condutas adotadas nessa democracia, que é uma democracia nova que se inaugurou no Brasil. Que o termo democracia vem do grego. O sufixo demo é povo, o prefixo demo é povo e o sufixo cracia vem de kratos, é poder. Mas aqui no Brasil se inaugurou a democracia onde o sufixo continua poder, kratos, mas o prefixo é latino, é demon, de demônio. E a OAB, então, nessa passividade, ela já gerou um incidente português, porque o advogado brasileiro ele podia exercer atividade em Portugal. A Ordem dos Advogados, o equivalente à Ordem dos Advogados portuguesa, ela rescindiu, por absoluta falta de compromisso com a justiça e com a dignidade da advocacia, a Ordem dos Advogados portuguesa, ela rescindiu essa possibilidade. E agora, diante dessa medida autoritária com esse jornalista português, isso vai voltar a acontecer. E vale lembrar que o Lula foi o primeiro presidente
desde a Constituição de 88, a mandar um jornalista embora do Brasil. Há que se lembrar o caso do jornalista do The Washington Post, e o decreto para expulsá-lo no Brasil foi feito e só não foi assinado porque o jornalista foi embora antes e porque o Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça, à época, impediu que o Lula fizesse isso. Pavinato, eu queria também dividir contigo uma sensação, na condição de jornalista, uma percepção, não na condição de advogado, porque eu não sou apenas um jornalista, mas conversando com o Eduardo Gordo, o advogado que está conosco, faz parte da equipe Auriverde lá, que estava para ajudar o Sérgio, eu disse o seguinte: entendo eu que se Sérgio Tavares tivesse aqui no Brasil cometido qualquer ilícito, qualquer atitude que gerasse. Entretanto, algumas outras perguntas foram feitas no que tange qual o motivo da vinda dele para o Brasil, onde ficaria hospedado, por quanto tempo ficaria hospedado aqui, enfim. E só posterior a isso, já era quase meio-dia, a gente foi liberado do aeroporto de Cumbica. Você conhece a distância. Entretanto, para dificultar ainda mais a nossa chegada aqui, foi orientado para que ele fosse até o Palácio dos Bandeirantes, o Sérgio Tavares, para onde o levamos, para um encontro com o presidente Bolsonaro, com o governador Tarcísio e com o Bolsonaro, com o governador Tarcísio e com o cônsul de Portugal aqui em São Paulo, o que sugere mais um incidente diplomático causado. Sem dúvida. Mais um incidente diplomático causado. Então, Pavi, eu peço desculpas a você, a audiência da Auriverde, pela precariedade, mas é isso que... por conta disso, viu, Pavi? Você está bem? Me perdoe a delicadeza. Não, imagina, eu tô melhor, né? É o que eu falei. Eu só não fui o que eu falei com a organização do evento e como o número de pessoas é excessivo, o que é muito bom. Porque o que a gente está vendo é uma manifestação bonita, saudável. A gente está vendo uma manifestação como a gente via nas jornadas de 2013. Então, mas pelo número excessivo de pessoas, a recomendação médica aí da organização é que eu não colocasse em risco, né? Eu estou aqui, olha. Eu estou igual o Bolsonaro mostrando a facada, ó. Eu estou mostrando aqui meu dreno. Fabi, uma outra situação que é importante destacar é a fala do presidente Bolsonaro para o Sérgio. O Bolsonaro ligou para o Sérgio pedindo o vídeo, que ele gravasse o vídeo que ele fez e postou. Então o presidente falou: a gente tem que contar para o mundo o que está acontecendo. E na sequência, na chegada ao Palácio dos Bandeirantes, nós fomos informados de que o cônsul português também estava chegando ao Palácio dos Bandeirantes. Inclusive a Polícia Militar, que recebe os convidados ali no Palácio, indagou e perguntou se o cônsul estava comigo. Eu disse apenas o jornalista. Sérgio Tavares estava comigo. Eles estavam aguardando o cônsul, o que já sugere que, de fato, isso já tenha sido classificado como incidente diplomático também, né, Fabi? Eu não duvido nada que em Portugal o embaixador brasileiro seja chamado a prestar esclarecimentos. Eu não tenho a mínima dúvida. Né? Em exatamente 8 dias, o governo brasileiro, porque a Polícia Federal, que toma conta dos aeroportos, a segurança dos aeroportos, é uma instituição que está sob o comando do Ministério da Justiça, que foi até tempos atrás comandada pelo Flávio Dino e hoje é pelo ex-ministro do STF, Ricardo Henrique Lewandowski. Então, apesar de ser uma instituição que deveria ser autônoma, ela está sob claro comando do governo, e se o PT não gosta de privatização, uma coisa que ele fez certamente foi privatizar a Polícia Federal. Então, isso porque a Polícia Federal é que procedeu dessa maneira, e porque ela está sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça, que nada mais é do que um escaninho, uma parte do trabalho do presidente da República, isso vai gerar um incidente diplomático em Portugal, e como Portugal faz parte da União Europeia, com a União Europeia, e também isso vai colocar, é claro, em jogo aquele acordo que o Lula quer fechar entre Mercosul e União Europeia. O Brasil ele se tornou um estorvo para o Mercosul. O Mercosul hoje ele tem 3 membros, que é o Paraguai, a Argentina e o Brasil. E temos esse ano um membro convidado, que é apenas um convidado, que não pode optar em nada. E o Brasil está isolado. E como um país isolado, ser um estorvo para o Mercosul, e vale lembrar que os presidentes do Paraguai e da Argentina são de direita. Aliás, nesse momento eu estou traduzindo um livro do Milei, que nós vamos lançar muito brevemente. É um livro que ele lançou na Itália, né, com um pensamento econômico e político do Milei. Eu estou fazendo a tradução, nós vamos lançar em breve. Com tradução notas minhas, prefácio do meu querido amigo Gustavo Segré. Mas, feito esse parênteses, voltando, o Brasil ele coloca em risco o próprio Mercosul. Estou ouvindo. Então, pega, Davi. Aqui eu estou tentando mudar de posição para pegar uma imagem melhor, me perdoe, deve ter vazado meu áudio. Sem problema nenhum. Quer concluir, Fabi? Não, e só de ele ser um estorvo também para o Mercosul, uma vez que isso vai contra os princípios das relações internacionais que estão no artigo 4º da Constituição brasileira, o presidente também comete crime de responsabilidade. Porque, além das modalidades previstas pela Lei 1079,
A própria Constituição diz que o presidente comete crime de responsabilidade passível de impeachment, portanto, quando ele afronta princípios constitucionais. Fabi, tem uma outra situação também que acho importante a gente abordar, e eu não quero fazer nenhum convite aqui à Polícia Federal e nem citar, nem provocar nenhuma ideia. Entretanto, são tão previsíveis quanto o nascer e pôr do sol, né? A gente sabe disso. A gente teve uma super live do dia 7 para o dia 8 de janeiro. Na sequência, a visita à casa do pai da advogada Gabriela Ritter. Tivemos a super live da família Bolsonaro no dia 28. No dia seguinte, a visita da Polícia Federal ao endereço do vereador Carlos Bolsonaro. Tivemos o presidente Bolsonaro em São Sebastião, né, e também o relatório da BIM, diga-se de passagem, no dia seguinte, tempos veritatis. Então, a Polícia Federal e essas operações, entendendo que são tão previsíveis quanto o nascer e pôr do sol, e essa corda está se esticando, né? Quero saber de você, existe na tua análise algum risco de amanhã busca e apreensão, prisões acontecerem em função do que a imprensa não vai ter para mostrar depois do sucesso da Avenida Paulista? Mas sem dúvida nenhuma. Não tenha a mínima dúvida. Quando eu falei na semana passada do caso Lula, pelas redes sociais, veja que essa fala do Lula foi tão abjeta, porque racista, porque criminosa, que no próximo dia a Polícia Federal vai ter alguma coisa para fazer contra o Bolsonaro. Dito e feito, na segunda-feira, né, foi determinada aí uma ação da Polícia Federal, que aconteceu ontem, né, na véspera dessa manifestação de hoje. Ontem ou anteontem, acho que foi dia 22, aliás. E não tenha dúvida, porque nós não vivemos nesse país uma democracia pelo simples motivo de que nós não gozamos de uma justiça, de um direito, de um sistema policial, que é a primeira parte, né, do sistema judiciário para que crimes sejam punidos. Nós não temos no Brasil um princípio básico, que é o princípio da igualdade. Todos têm que ser iguais perante a lei. E nós não temos. Por exemplo, no 8 de janeiro, eu me lembro bem, quando se disse com muita exatidão na Jovem Pan, não fui eu quem disse, porque eu não estava em São Paulo, mas eu trabalhava lá na época, quando se disse na Jovem Pan, e o Capesso foi que fez essa frase, muito bem colocada juridicamente, que nós não devemos chamá-los de terroristas, porque a classificação legal de terrorismo não comporta o que está acontecendo em Brasília. Mas a Globo insistia em terrorista, todos os veículos de comunicação insistiam em terrorista, e a Jovem Pan, no seu processo, que é absurdo, do Ministério Público para caçar as concessões, um dos argumentos é não ter cedido, não é, a esse apelo de chamar quem não era terrorista de terrorista. E todo mundo foi chamado de terrorista e ninguém, dos 1.354 réus do 8 de janeiro, ninguém está sendo denunciado, ninguém foi denunciado, ninguém é réu pelo crime de terrorismo. Então o que você vai fazer? O Lula está respondendo por calúnia? Não. A Rede Globo? Não. O Estado de São Paulo? Não. A Folha de São Paulo? Não. O Diário do Centro do Inferno? Não. Ninguém está respondendo por nada. E isso é o puro crime da fake news, da mentira, da falsidade. Agora, quando nós vemos alguém da direita dizer qualquer coisa, isso já é submetido aos rigores que não existem na lei. Então pode ter certeza que um fato vai ser fabricado para ofuscar, para obnublar, para apagar o brilho desta tarde na Avenida Paulista.